Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2 de James Stewart, seção 15.8, exercício número 21. Vamos ao enunciado. Calcule a integral tripla na região E de x² dv, onde E é o sólido que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 1, acima do plano z igual a 0, e abaixo do cone z² igual a 4x² mais 4y². Bom, o objetivo é calcular essa integral tripla e para isso precisamos dos limites de integração, que é dado aí pelo sólido E, né? Que ele diz aí que é representado por um cilindro que tem raio igual a 1, raiz quadrada de 1 é 1, tá? Está acima do plano z igual a 0, ou seja, acima do plano xy, e abaixo de um cone, tá? Então, fazer a representação aí para facilitar o entendimento dos limites de integração. Então, temos aí os três eixos, tá? Então, vou fazer aqui a representação de um cilindro de aí raio 1. Então, vou vir aqui no plano XY, fazer a base do cilindro, tá? Esse cilindro vai subir, né? Porque é acima do plano XY, do plano Z igual a 0, tá? Meu cilindro aí, e ele vai fechar em algum lugar. Em que lugar? Quando ele se encontrar com o cone, tá? Aqui ele tá dando as duas partes do cone, né? Se eu isolar o z na equação, ficaria mais ou menos a raiz quadrada. Colocando 4 em evidência, 4x² mais y², seria a parte positiva e a parte negativa. Então, eu vou vir aqui e vou desenhar esse cone aí. Então, desenha aqui, em algum lugar vai se tocar e vão fechar. Então, o que é o sólido E? É a parte que está entre ali o plano z igual a 0 e aqui o cone, que é dado por essa equação, que é a parte positiva de z. Teria a parte negativa aqui, né? A parte positiva, tira a raiz quadrada ali de 4, que dá 2, fica a raiz quadrada de x² mais y². Então, temos aí, vou marcar aqui os eixos, aqui o z, x e y. Então, quando a gente se encontra, quem vai limitar aqui é o plano XY, vai ser o cilindro. Então, temos aí no plano XY a região de integração, né, vai ser formada por uma circunferência de raio exatamente igual ao cilindro, que é um raio 1. Tá? Essa é a região do plano XY de integração. Então, a gente tem aqui o Y, a gente tem o X. Quais vão ser os limites de integração, então? Se a gente tem aqui circunferência, para facilitar a integração, a gente usa coordenadas polares, né? Então, o Z vai ter que ser transformado em coordenadas polares. Se a gente transformar esse Z aqui, fica 2 vezes a raiz quadrada, x² mais y² vale r². A raiz simplifica com quadrado, o valor dessa equação em função de r, é 2r, tá? Então, o limite de z vai de 0 a 2r, enquanto o limite de r, a gente vê aqui, sai de 0 e vai até 1, né? Constante para todos os lados, 0 a 1. E o limite de θ, como é a circunferência inteira, começa aqui em 0, né? No eixo x positivo, rotaciona tudo e dá a volta até 2π, de 0 a 2π. Então, esses são os limites de integração para poder calcular a integral. Então, a gente vai ter lá integral
tripla, né? Os limites de integração, primeiro do θ, de 0 a 2π, depois o do raio, de 0 a 1, depois o de z, de 0 a 2r. Aí, então, não podemos esquecer que ali na integral tem uma função, que é o r, o x ao quadrado, o x vale r cosseno θ. Então, como ele está ao quadrado, vai ficar r quadrado cosseno ao quadrado de θ. E aí temos o dv, como é em coordenadas aí cilíndricas, né? Ou seja, em z é normal e no plano xy é em coordenada polar, a gente tem o fator jacobiano da transformação, que é dado por r. Aí vem primeiro dz, depois dr e depois dθ. Então, esse aqui é o dv, tá? Em coordenadas aí cilíndricas. Não pode esquecer do fator jacobiano aí r. Agora, a gente pode fazer a integração. Aqui, o θ, ó, não temos limites dependendo de θ, e a função que a gente tem de θ está multiplicando. Então, ela se torna aí constante em relação às outras variáveis. Então, a gente pode reescrever essa integral como sendo integral de 0 a 2π do cosseno ao quadrado de θ dθ, que multiplica a integral de 0 a 1, aí aqui r quadrado vezes r ao cubo, tá? Aí vamos ter aí integral, saiu da integral r ao cubo, vezes a integral de 0 a 2r de dz, e depois a gente faz integral em dr. Não pode fazer direto aqui, porque tem esse r aqui para ser integrado. Aqui, para fazer a integração do cosseno ao quadrado, a gente vai usar a relação trigonométrica do ângulo metade, né? Então, o cosseno ao quadrado é 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. Então, aplicar essa substituição para fazer a integração. Então, vai ficar a integral de 0 a 2π de 1 mais o cosseno de 2θ dividido por 2 dθ, vezes a integral de 0 a 1, r ao cubo copia, a integral de dz vai dar z, que varia de 0 a 2r. E depois eu faço a integral em dr. Aqui, esse meio é constante, então eu vou jogar para fora da integral. Aqui eu posso fazer a integração de 1 em relação a dθ, da θ, mais a integral do cosseno de 2θ. Como aqui é uma função do primeiro grau, eu integro a função cosseno, a integral de cosseno é o seno, copia tudo que está dentro, 2θ, e divide pelo valor que acompanha o θ, que é o 2. Sendo que os limites de integração é de 0 a 2π, vezes, aqui vai ficar a integral de 0 a 1 de r ao cubo, substitui os limites de integração, fica 2r menos 0, que é 2r dr. Aqui, substituindo os limites de integração, fica meio, vezes a integral onde era, ou a integral não, vezes onde era o θ, 2π, aí menos o inferior, que seria menos 0. Aí mais, aqui vai ficar o seno de 2 vezes o limite superior, 2π, menos o seno de 2 vezes o limite inferior, o 0, dividido por 2. Fecha o concheito. Aqui vai ficar a integral de 0 a 1, aqui de 2r à quarta dr. Então, aqui o seno de 0 é 0, o seno de 4π é 0. Então, todo esse termo zerou. Aqui temos aí esse 2 simplifica com esse 2 sai da integral, multiplica com esse π, podemos ter então 2π vezes a integral de 0 a 1 de r à quarta dr. Então, vamos ter aí 2π, a integral de r à quarta, r à quinta sobre 5, que varia de 0 a 1. Então, vamos ter aí 2π sobre 5, substitui o limite superior apenas, porque o inferior vai zerar. 1 à quinta é 1, então o resultado da minha integral é 2π sobre 5. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!